Olá, finalmente! Eu estava tentando entrar, mas toda hora parecia que estava com problema, não estava sendo possível. Acho que é o horário, eu vou tentar até mudar esse horário, porque esse horário das 18 horas é um horário complicado. Acho que são muitas pessoas desejando. Oi, Fernandinha, pode entrar se você quiser. Muitas pessoas que desejam fazer live nesse horário das 6 horas. Eu acho que o congestionamento leva a essa dificuldade. Eu agradeço a todos que estão entrando, a Patrícia, e eu gostaria de pedir a vocês, quem tiver alguma amiga, algum familiar, alguma pessoa conhecida, poderia, por favor, doutor João, que prazer você aqui, doutor João. Nossa, que ótimo. Então, quem tiver algum amigo, algum familiar que vocês puderem para se beneficiar do que nós vamos falar, e ainda hoje vocês vão receber um presente, nós vamos passar um link para vocês aproveitarem para cuidar. Fernanda, querida! Tudo bom, Fernanda? Tá dando para escutar? Tudo, querida. E você? Oi, querida! Que saudades! E aí, Fernanda? Que prazer, que alegria, que saudade, né? Eu estava falando com o pessoal Prazer aqui, é meu. enquanto você entrava. Que bom, Fernanda. E eu fico muito feliz de você ter aceito o nosso convite, né, para vir oferecer a sua contribuição, que já é grande demais. Nós vamos contar qual é essa contribuição tão preciosa, tão importante, que nasceu do seu coração e que ainda você conseguiu nos abraçar dentro desse coração e a gente ainda poder oferecer a nossa contribuição também. Então, eu só tenho a agradecer a você, né, a sua inspiração, a sua compaixão e esse convite que você fez a todos nós para contribuirmos com um áudio de meditação para os profissionais que estão na linha de frente. Mas antes de nós falarmos do app, né, do aplicativo, que é gratuito, que nós vamos mandar para vocês, nós precisamos de contextualizar um pouquinho. Então, só lembrando, se você tiver alguém que é um profissional de saúde, ou mesmo que não seja um profissional de saúde, né, Fernanda? Pode ser um profissional da educação, os professores estão muito precisados também. Então, eu gostaria de solicitar, de sugerir, que você convidasse, mandasse um direct aí para pessoas que vocês conhecem, que sejam profissionais de saúde, ou profissionais de educação, ou um pai, ou uma mãe, quem estiver precisando de se cuidar nesse momento. Quem que você sabe que está passando por um momento mais desafiador ainda do que a maioria está passando, né? Num momento delicado. Então, assim, hoje vai ser um dia assim, da maior importância e nós gostaríamos já de agradecer a todos vocês que estão aqui. É um prazer muito grande, é muito inspirador receber uma pessoa tão importante como nós estamos recebendo aqui na nossa live e ainda por cima ter vocês aqui conosco, interagindo, né? A Lenise, ó, Sumaia linda, que saudade, minha eterna professora, meu Deus, me deu até vontade de chorar. Supervisora, mora no meu coração. Ai, eu lembro demais de você, amada. Nossa, depois entra em contato no direct comigo, quero saber o que foi feito de você. Você lembra das nossas supervisões durante o curso da psicologia? Nossa, acho que não dá para esquecer aquelas supervisões. Foi uma época muito significativa na minha vida e vocês fizeram toda a diferença na minha vida. E é uma profissional de saúde que está aqui conosco. Mas então, o que é o profissional de saúde? Quem é o profissional de saúde? O que o profissional de saúde faz? Então, acho que a gente precisa de dar uma contextualizada aí e lembrar que o profissional de saúde, se a gente... obrigada, Lenise, amo. E, então, esse profissional de saúde, ele é uma pessoa humana, diga-se de passagem, todos nós, eu também sou uma profissional de saúde, já trabalhei muitos anos na rede municipal de saúde, como diretora de saúde mental, como psicóloga de posto de saúde, então eu já acumulei uma experiência nessa área e também na rede privada, que hoje eu atuo na rede privada.
Mas, assim, felizmente, todas essas experiências só nos enriquecem, nos torna mais humanos até. E eu gostaria de lembrar isso. Então, o profissional de saúde é aquela pessoa, como muitas outras pessoas, mas essa pessoa, ela se dedica à promoção, à manutenção ou a intervenções com o objetivo. Ivone, obrigada por você estar aqui. Doutora Josefine, querida, nossa, Maria de Lourdes, gente, quanta gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Então, o profissional de saúde é aquele que cuida do bem-estar do outro, né? Seja na área física, emocional, social, espiritual, que não tem nada a ver com religião, mas que é uma área que a própria Organização Mundial de Saúde há muito tempo já incluiu entre as áreas que precisam ser cuidadas. E aí eu pergunto para vocês, o que eles fazem? O que nós, profissionais de saúde, fazemos? Nós ajudamos quem está sofrendo. Esse é o nosso papel, esse é o nosso propósito. Então, tem uma pessoa sofrendo, nós vamos ajudar com a nossa ferramenta de trabalho, cada um com a sua ferramenta. Só que a grande questão é, o profissional de saúde, ele é formado para cuidar do outro. E aí que entra a Fernanda, mas eu só antes quero dizer que o profissional de saúde, muitas vezes, ele esquece de cuidar dele mesmo, ele esquece que ele é também um ser humano, que ele também precisa de prevenir o seu bem-estar ou tratar do bem-estar, receber intervenções, ele também pode chegar na emergência, ele também pode chegar no respirador da UTI, então o profissional de saúde, o que acontece é que nós fomos educados, socializados para cuidar do outro, mas nós temos muito pouco de conhecimento do autocuidado. Então aqui nós estamos hoje para falar de autocuidado, sobre a importância do autocuidado, porque quando a gente conhece o que é o autocuidado e os benefícios do autocuidado, obrigada a todos que estão aqui hoje. E quando a gente realmente consegue perceber isso, a gente consegue promover o nosso bem-estar. E para promover e manter o nosso bem-estar, nós precisamos de quê? Cultivar. Não tem como mesmo se eu tiver informações de estratégias que possam me ajudar a promover meu bem-estar, eu preciso ainda assim cultivá-lo, que é um dos objetivos do aplicativo que a Fernandinha, querida, amada, criou, gente, inspirada nesse profissional de saúde que está na linha de frente. Então, por isso, com vocês, Fernanda. Fernanda, primeira coisa, eu estou me sentindo aqui uma repórter. Fala de você um pouquinho. Quem é a Fernanda? O que a Fernanda faz? Onde a Fernanda mora? Como é a Fernanda pessoa? Como é a Fernanda profissional? Fala para nós. Vou tentar resumir, tá? Eu sou especialista em design de aprendizagem. Na verdade, carreira que vem de comunicação, administração, marketing, e fui me especializando em educação. E em design instrucional e design de aprendizagem. Ao longo dos anos, eu moro em São Paulo. Ao longo dos anos, por uma questão pessoal, fui eu procurar mindfulness, né? Para tentar fazer, para conhecer, sei lá, para mim, para minha vida, para me cuidar. E foi sensacional. E na verdade, eu descobri ali em mindfulness a ferramenta para desenvolver uma das competências, algumas das competências que a gente precisa, que são as de inteligência emocional. Então, lá na minha carreira de educação, que eu trabalho com uma série de empresas, profissionais de diferentes carreiras, tal, o grande issue, né, o grande problema que a gente tem é o desenvolvimento da inteligência emocional, porque todo mundo sabe que precisa, mas não faz a menor ideia de como é que se desenvolve. A pessoa sabe, inclusive, qual é a característica que ele precisa ter, mas ele não consegue ter. Porque tem a ver com isso que você acabou de falar, Su, que é a história do cultivo.
Então, além de eu não ter a ferramenta, eu não aprendo a cultivar. Então, aí, um abraço, né? Oi, dona linda Lourdes. Eu não aprendo a cultivar isso. Então, quando eu fui fazer isso, eu olhei para isso, que era para mim só, e falei, eu acho que aqui tem alguns conteúdos que podem ajudar outras pessoas com quem eu trabalho, no mundo corporativo, enfim. Aí, como a gente não aguenta ficar quieto fazendo uma única coisa, eu fui fazer a formação, e depois eu fui fazer a formação de compaixão, porque aí eu tive contato com o cultivo de compaixão e autocompaixão. Fui fazer a formação de compaixão, essa que você também fez, que é maravilhosa, que a gente super se transforma. E aí você olha para tudo isso e fala assim, nossa, isso de verdade, para mim, tá? De verdade, não há zero novidade em tudo isso. Zero. Só o que acontece é que é um reconectar com você. Que talvez você tenha deixado de fazer por tanto tempo na sua vida que você nem saiba quem você é, né? Então a gente olha com isso como, uau, que fantástico. Então, mas essa é a nossa natureza. E aí eu acho que eu tenho a sensação que a gente fica desconectado disso por tanto tempo, que quando a gente volta a ter contato com isso, e que você volta a sentir esta conexão com você, como ser humano, você retoma a conexão com o outro como ser humano. Então as coisas voltam a ter sentido, assim, isso é uma experiência que eu vivi, né? Eu imagino que para outras pessoas seja de outra forma, com outras formações venham de outro jeito, mas nessa minha carreira louca, né, que eu trabalho com educação, especialmente em empresas, por acaso trabalho com uma série de empresas e negócios relacionados à saúde. É um acaso mesmo, tá? Inclusive participo de um projeto que é o projeto de Oncoensino, que eu faço design instrucional dessa plataforma, que é voltada para profissionais de saúde e tal. Então você começa a se aproximar dessa história, né? Aí, como se não bastasse essa coincidência do universo, eu tenho um sobrinho que é médico. Mas eu acompanhei ele em toda a formação, né? Enfim, acompanhei desde pequenininho. E aí fui vendo ele passar de colégio e tal, todos os anos da faculdade de medicina, residência. E aí tem essa coisa, né, que você, agora, ultimamente, até os currículos das universidades têm melhorado nesse aspecto, mas especialmente na área de medicina, na área de saúde de forma geral, mas medicina eu acho que é mais crítico, você cuida de uma doença, você cuida de um órgão, você acaba que não cuida de um paciente. E, na verdade, você precisa olhar ele como um todo, né? Então, acho que nos últimos anos a gente retoma a integração entre várias disciplinas da medicina e da saúde, de forma geral. Eu acho que isso era super necessário. Mas o que eu vejo aí é que o desenvolvimento dessa habilidade de lidar com o outro não é, de fato, muito desenvolvido. E aí, eu ainda brinco que eu falo assim, olha, medicina não é uma matéria de biológicas, é uma matéria de exatas, porque é uma questão de química e estatística. Né? Então, assim, estatisticamente, nas últimas pesquisas, a gente sabe que esse tipo de receptor responde melhor a esse tipo de bloqueador, né? Então, tipo, química e estatística. E isso, no meu ponto de vista, e andei observando e dando uma pesquisadinha com algumas pessoas, e até vendo alguns artigos e tal, mas isso também é uma forma de se defender, porque, como você falou, são pessoas que estão lidando com sofrimento, com dor, o dia inteiro. Assim, sinceramente, eu imagino que é uma profissão dificílima, né? Porque ninguém chega para você e fala, tô feliz. Eu vim aqui só com saudades. Né? Não, as pessoas vão com alguma dor, com algum sofrimento, alguma coisa. Então, o seu dia inteiro é cuidar de sofrimento. Se você se conecta com todo esse sofrimento, você vai sofrer junto. Essa é a crença. É esta crença que faz com que vários profissionais de saúde se desconectem dos seus pacientes para garantir a qualidade do tratamento. Se eu não me envolver, vai ser mais fácil para eu tratar. Vou ser mais assertivo, né? Só que isso é um grande engano. Porque à medida que eu me distancio dessas pessoas e dessa humanidade, eu também me distancio de mim.
da minha humanidade, porque eu tô como se eu estivesse sedando algumas partes de mim, a minha parte emocional, inclusive bastante importante, eu fico sedando ela, então, ou seja, eu deixo de ter um contato íntimo com ela. E acho que essa foi a razão de eu começar, de eu ter ideias de fazer outras coisas, assim, na vida, inclusive. Mas eu olho para isso eu olho para isso nos profissionais de saúde, e aí são todos, né? Porque, por exemplo, a gente está falando de psicólogo, nutricionista, enfermeiro, médico, assistente de enfermagem, tá? E sabe quem mais? O pessoal da recepção do hospital. O pessoal da limpeza do hospital. Neste momento de pandemia, enfim, quando a gente conversa com quem está envolvido com isso, né? O que eles sabem, fora da mídia, o que eles sabem te dizer na verdade, a gente não sabe de nada. A gente não está sabendo, a gente não sabe tudo sobre esse vírus, a gente não sabe tudo sobre essa pandemia. Então, se a gente ficar aflito, ansioso com esse desconhecimento, imagina a pessoa que tem a responsabilidade de te ajudar a passar por isso vivo e não saber também. E se ela não tiver intimidade suficiente com ela para poder cuidar de si neste momento, porque está no auge da pressão ali do outro lado, e se não tem recursos, se não busca os seus recursos internos, se não acha os caminhos para os seus recursos internos para poder se cuidar, fica dificílimo. Fica dificílimo. E aí, enfim... Não é à toa que nós, profissionais de saúde, com muita facilidade, entramos em colapso. E não é à toa que os transtornos os transtornos mentais, segundo a própria Associação de Psiquiatria, a paralelo à pandemia pelo coronavírus, o vírus corona, Covid-19. Covid-19, me embananei aqui. E paralelo a essa pandemia, está ocorrendo uma outra pandemia, que é de transtornos mentais. E mais, hein, ela vai durar mais, né? Ela vai perdurar mais ainda. Com esse cenário que a gente vive hoje, os prognósticos é que ela perdure ainda por muito mais tempo, os efeitos dela. Isso é engraçado, né? Oi, Diz, ainda bem que você entrou. Uma das coisas que me surpreendeu quando eu fui fazer o primeiro curso de Mindfulness que eu fiz, porque eu fiz 8, né? Assim, 8 só? 8 cursos de Mindfulness? 8 Mindfulness de 8 semanas. E de compaixão, eu te conheci, foi na nossa formação de compaixão, né, baseado em Mindfulness que eu fiz, e eu lembro sempre de você lá, eu te conheci lá. Pois é. Uma das coisas que me surpreendeu nas turmas de Mindfulness era a quantidade de profissionais de saúde lá. Não porque eles quisessem estar aprendendo uma ferramenta para ajudar, mas porque eles estavam tentando cuidar da própria saúde mental. Se conectar com ele, né? Sim. Se autoconectar. Exatamente. Então, isso foi me dando, assim, lampejos, né? Então, juntando. Porque eu costumo brincar que Deus não dorme, né? As coincidências não existem. Eu tenho que começar a trabalhar com alguns hospitais, tenho que trabalhar com oncologia, enfim, ter alguém na família, nananana. Você começa a reparar um pouco mais nisso, né? E aí eu falei, poxa vida, é muito sofrimento para eles. Quando veio a história do Covid-19, é assim, eu falei, meu sobrinho é médico, né? Mas meus sobrinhos são os meus bebês. Tipo assim, eles são mais do que meus filhos, entendeu? Inclusive, se o pai e mãe deles brigarem com alguma coisa, eu brigo com o pai e mãe, entendeu? Eles são super meus filhos. E aí, meu sobrinho tá lá num hospital desses que tá na frente, ele tá no Einstein, mas tem outros hospitais, que eu sei que o Einstein tá administrando, inclusive os hospitais de campanha, e tem as pesquisas e coisa e tal, e eu falei, ai, meu bebê vai estar no meio desse negócio. E eu sei qual é o estresse dessa loucura toda. Eu sei o estresse da loucura do mundo que existia. Este mundo pandêmico, ninguém nem faz ideia. E aí, quando eu começo a ler os relatos que vinham da Itália, que vinham da França, eu falei, meu Deus, coitados desses médicos. E aí eu pensei, putz, seria tão legal se eles conseguissem acessar um pouquinho de práticas de autocuidado, né?
Mas rapidamente me veio à mente, coitado, eles não têm tempo nem de ir no banheiro fazer xixi, que dirá meditar, né? E se você nunca fez isso, começar a acessar isso num momento desse, talvez não seja o melhor momento. Sim. Mas, poxa vida, como é que a gente poderia ajudar? O que eu poderia fazer? E aí, o meu sobrinho me liga e fala assim, tia, você pode me mandar os áudios? Porque ele fez aula comigo. Você pode me mandar os áudios? Porque eu troquei de celular e eu perdi os áudios. Ever. Aí eu falei assim, manda, lógico que manda, mas me conta, isso te ajuda? Tia, super ajuda. Tem dia que eu tô com dificuldades aqui e tal, eu medito, eu centro mais, sabe? Eu fico mais focado e tal. E até mesmo para voltar para um estado de não estresse, né? Não é de relaxamento, mas é para voltar para o mundo real, assim. Então isso ajuda? Uhum. Mas juntando com a história de que as pessoas não juntando com a história de que as pessoas não vão ter tempo, putz, uma prática de 10, 15 minutos, você não vai sentar. Ele chega em casa morto, quando ele chega na casa, né? Chega morto, ele não vai sentar para meditar. Então, quando é que a gente poderia fazer isso? Aí eu tive a ideia de pedir para os meus amigos fofos, lindos, maravilhosos do mundo de Mindfulness e do mundo de compaixão, especialmente de compaixão, porque eu queria práticas de autocuidado. Eu queria práticas compassivas, né? Mindfulness te ajuda bastante nisso, inclusive é um dos passos que a gente precisa para ter compaixão. Mas eu queria essas ferramentas que só a compaixão sabe dar pra gente. Que são, o nosso mestre Valentim, ele costumava dizer assim, são caminitos. Caminitos para lidar com problemas. Caminitos para abrir o calabouço e olhar para o dragão que está lá dentro. Até chegar o dia que você vai poder bater um papo com o dragão que está lá dentro do calabouço. Sim, e abra o calabouço aos poucos, por causa... Aos poucos. Para não... Você tem que estar preparado para abrir. Ele falava assim, né? Abra aos poucos. Aos poucos. Então, isso para mim era uma coisa muito forte, que eu falava assim, se a gente vai para práticas muito profundas e longas, pô, eu já tenho um impedimento que é da rotina das pessoas. Mas se essas pessoas não estiverem preparadas neste momento, isso pode piorar a situação delas, né? Então, como é que a gente resolvia essa história? Aí eu pedi para os meus amigos... Fernandinha, só uma coisinha. Isso até foi muito bom você colocar, porque uma das preocupações que eu tenho muito grande como psicóloga agora é o seguinte, e neuropsicóloga também, é ver as pessoas procurando vários cursos de mindfulness e muitas vezes o que eu percebo é que é feita uma avaliação inicial, né, pelo facilitador, porém nem sempre a pessoa às vezes coloca exatamente o que está acontecendo, porque às vezes nem ela tem consciência, e o facilitador, como também não tem uma formação nessa área, eu já vi casos que já chegaram até a minha pessoa, profissionalmente falando, de pessoa que realmente teve um backcraft, né? Então, assim, esse porão que você abre a porta de uma vez e todos os tipos de emoções pesadas vêm à tona e a pessoa surta, a pessoa entra em crise. Então é o que você falou. Eu acho que isso faz toda a diferença que você pensou, é fazer passos curtos, mais firmes, né? E não dar grandes passos. Responsabilidade, né? Exatamente. É assim. É uma questão de responsabilidade, mas eu entendo que quem desconhece, quem não estuda isso de forma profunda, séria, né, talvez desconheça que isso pode ser uma ferramenta que pode te atrapalhar e não te ajudar, né? Em determinados momentos, em determinadas doses, não é recomendado. Então, mas eu imagino que tem várias pessoas que falam assim, não, isso aqui me ajudou tanto, eu quero que te ajude. Então vai lá e faz. E aí não, né? Então, assim, eu acho que é um momento muito delicado e eu tive o cuidado de pedir justamente para as pessoas que eu sei que têm excelente formação. Então, o que eu pedia para as pessoas era, você tem algum áudio de mindfulness ou de autocuidado bem curtinhos, assim, ó, de 3 minutos, de 3, no máximo 7. Tô lembrando quando eu mandei o primeiro áudio para você falou, não, 11 minutos, não. Eu falei, não, mas tem menos de 3. Eu olhei a hora, não olhei os minutos. Por quê? Porque eu imaginava, essa pessoa só vai conseguir fazer isso em pequenos intervalos. Às vezes no caminho de ida ou de volta do trabalho, às vezes no banheiro quando ela for fazer xixi. Pronto, é isso, né?
E com essa pegada do autocuidado, de pelo menos dar uma parada, uma pausa, que é bastante importante para essas pessoas no dia a dia. E assim, eu ia disponibilizar um drive. Estava querendo fazer uma playlist no YouTube e deixar livre lá. E aí, minha surpresa é que todo mundo respondeu muito bacana. Muita gente. Então, a gente tem algumas das melhores pessoas de mindfulness do Brasil naquele lugar, mandando essas práticas. Aí eu lembrei que tem uma plataforma que eu conseguiria construir um aplicativo. Porque o aplicativo, o cara, às vezes ele está no hospital, ele não vai conseguir entrar na internet, no Drive, baixar, lá. Então eu vou fazer um aplicativo. E aí eu fiz um aplicativo que foi estimulado e desenhado para esses profissionais que estão, eu pensei primeiro nos profissionais da saúde, que estão nesse fronte do combate ao coronavírus. Que eu imaginei esse estresse todo. Mas aí eu fui descobrindo que ele realmente servia para tantas outras pessoas. Porque eu divulguei um pouquinho nas minhas redes, tá? Algumas pessoas usaram, pessoas de áreas administrativas, pessoas que estão em casa. E as pessoas me relatavam, nossa, isso tem me ajudado tanto. Eu falei, ai, que legal, que bom. E aí, assim, ele chama-se autocuidado, ele começou a ser desenhado olhando para essa situação dos profissionais da saúde, porque eu acho que é muito, 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 muito crítica, mas é óbvio que não é só para eles, é para humanos, né? Então, que seja para humanos. Mas imaginando que minha primeira intenção foi olhar para esses profissionais, o que tem ali são práticas de autocuidado. Porque fora da situação de pandemia já era necessário. Na situação de pandemia, eu acho que, assim, eu não tenho muito o que eu possa fazer, né, na minha profissão. O que eu posso fazer, eu faço, mas assim, não tenho muito que eu possa fazer. Como é que eu posso ajudar essas pessoas de alguma forma? Sem atrapalhar, porque às vezes a gente quer ajudar, mas a gente atrapalha, né? A gente está pedindo para ajudar, mas a gente atrapalha. E essa foi a forma que eu encontrei, né? E eu espero que ela esteja ajudando algumas pessoas. Com certeza. Sei de algumas que já me deram feedback, mas para mim, esse aplicativo tem dois negócios muito fantásticos. As duas pontas. A conexão desses profissionais de mindfulness, de compaixão, esses instrutores, que podem nos ajudar achando um canal para chegar nessas pessoas que estão precisando disso. Então, para mim, eu estou aqui no meio desse lugar aqui, eu estou sentindo uma felicidade enorme com isso, né? Então, se alguém quiser saber mais alguma coisa desse aplicativo, dessa história toda, pode perguntar por aí. Olha, eu vou saber responder, a Sumaya vai saber responder. O grande lance é essa história do cultivar. As práticas pequenininhas, neste momento. Porque assim, ó, tem muita gente que, nessa história, especialmente profissionais de saúde, nessa história de eu preciso manter esse distanciamento para poder ser mais assertivo, para, né, não interferir emocionalmente no tratamento, isso ceda algumas coisas. Tem um lado bem prático que quando o paciente se conecta com o seu cuidador, o médico, o psicólogo, o tratamento, a resposta ao tratamento sempre é maior porque aumenta o número de células T. Então, a gente já sabe disso. Mas numa tentativa de se preservar, essas pessoas fazem isso. Ao ficarem sedadas sobre esse assunto, sobre esse aspecto emocional de autocuidado por tanto tempo, elas não sabem que elas precisam. E mais, se a gente fala assim, não, você precisa olhar para você não precisa cuidar. Eu sei, me cuido. Até a gente se tocar que a gente está com alguma questão de saúde mental, muitas vezes que já desceu ladeira abaixo, a gente às vezes se resiste. Então, imagina nesse momento, que eles realmente têm que ser resistentes, né? Então, eu imaginei que essas coisinhas pequenininhas pudessem justamente ajudar, nesse momento, 2, em perceber que talvez isso seja bastante importante, esse cultivo vai acontecendo. Eu brinco que em compaixão, quando a gente fala do cultivo, às vezes parece que a gente está fazendo aquele you fake it until you make it. Você finge até fazer. Por quê? Porque às vezes você está fazendo desejos de boa vontade para você ou para o outro e parece que é da boca para fora. Não, eu estou cultivando esse caminho no meu cérebro. Sumaya, você vai poder me dizer isso melhor do que ninguém.
mas eu estou refazendo, não, às vezes eu estou construindo do zero, mas eu estou construindo novos caminhos no meu cérebro. É por isso que a gente fala de cultivo de compaixão, não só de ter compaixão, né? Eu preciso Eu acho que o cultivar. importante, né, Fernanda, é lembrar que hoje são muitas publicações científicas com evidências de Sim. mudanças na estrutura cerebral, né? Tanto no sentido da reorganização sináptica e do crescimento, inclusive, de dendritos, né? E então é muito interessante. Inclusive a própria bondade amorosa, compaixão, que são habilidades que você pode cultivar, né? E a autocompaixão, elas hoje os estudos mostram evidências que elas quando você está desenvolvendo esse tipo de habilidade, você ativa áreas diferentes do cérebro. Então, tem vários estudos comparativos que mostram o quão mais saudável também o cérebro se torna, até porque você tem condições de aprender estratégias que você volta mais rápido ao seu equilíbrio emocional. Mesmo que você esteja colapsada ou colapsado, como nós estamos falando aqui no caso dos profissionais de saúde, os profissionais da educação também, eu tenho acompanhado muito de perto, os professores. Então, assim, quando você lança mão, por exemplo, o aplicativo que a Fernanda criou, esse aplicativo com áudios curtos, só da pessoa, porque precisa desse cultivo. Então, todo dia ela escutar um pouquinho e dar uma pausa e respirar, aquilo só de ela respirar e perceber, visualizar o ar no topo da cabeça, ela já ativa uma outra área do cérebro, que é a área que está ligada à produção de neurotransmissores, ligados também à serotonina, no caso, os hormônios ligados ao bem-estar, ao prazer, e sai daquela outra área, né, onde produz o cortisol, que produz adrenalina, onde a pessoa fica tensa, porque quando a pessoa está à frente dos cuidados, não tem, ainda mais numa UTI ou num pronto-socorro, o profissional fica em alerta o tempo todo, ele fica tenso, aquele tipo de postura luta e fuga, né? Então o corpo e a mente entra em colapso. Então, se ele não cuida dele mesmo, que seja nesse um minutinho que ele tira para respirar, ouvir um desses áudios, ele não consegue manter a própria saúde. A resistência baixa é onde ele pode até ser contaminado também, né, Fernanda? Exatamente. Isso, assim, oi para um monte de amigos que entraram agora, Edu, Ana Paula, Fernanda, todo mundo que entrou agora, mas você sabe que essa tem sido, acho que talvez a descoberta mais interessante, né? Eu estava reparando nesses últimos tempos, todo mundo entrou muito num certo pânico, numa crise de ansiedade, por ficar em casa e tudo mais. Eu fico imaginando essas pessoas que têm, assim, ó, a gente fala de cuidar de quem cuida, a gente estava falando lá do nosso profissional de saúde. Sim. Mas é todo mundo, né? A gente está falando de todo mundo, na verdade. Fazer essas práticas que realmente fazem novos caminhos, né? A gente faz novas sinapses, a gente começa a fazer novas conexões. Quando a gente fala do nível neurológico, estou falando de energia elétrica e conexão. No nível cognitivo, eu estou falando de gerar novas ideias. Eu estou falando de enxergar novas conexões em outros fatos, informações e tudo mais. O que eu tenho notado? Bom, óbvio que nesse país e nesse mundo que está enlouquecido, muitas discussões, se isso daqui é político, se devia sair, se não devia sair, se usa máscara, se não usa, tá? Aquelas coisas todas, né? E eu vejo algumas pessoas, assim, muito enfurecidas, assim, muito com raiva de várias coisas, né? E esses dias eu estava falando com uma pessoa que estava justo assim... Olha, eu saí para ir no mercado e eu tô vendo que tá todo mundo na rua. É um absurdo isso, né? Olha só, agora tem um carro batido. Vou parar, vou passar lá e vou falar assim, volta para casa. E no mesmo momento que ela falou assim, mas eu não posso falar isso, né? Porque eu também tô na rua. Né? Só que o que acontece é que esta percepção que somos seres humanos e somos iguais, ela pode fazer muita diferença nas ações que você vai tomar para tudo.
para as Com relações, certeza. para os seus negócios, para como você vai sobreviver, perceber qual é o momento de criar um novo produto ou qual é o momento de Sim. esperar. Qual é o momento? Qual é o momento? Os professores, que você tem falado bastante, é um caso interessantíssimo, porque os pais estão falando, eu não estou tendo trabalho, e meus filhos não estão indo para a escola, então a mensalidade deveria baixar. Só que os professores estão tendo que trabalhar, professores, coordenadores, muito mais do que eles trabalhavam antes. Por quê? Porque a gente resistiu durante muito tempo à digitalização de educação, só que vem o coronavírus e fala, acabou, se vira nos 30. E a gente teve que se virar nos 30, e esse professor teve que cuidar de tudo aquilo que ele sabe da vida inteira e transformar para uma linguagem, para um meio novo e acompanhar e tal. É muito mais trabalho, mas é numa outra direção. Sim. Então, se a gente acolher essas dores e falar, tá doendo mesmo. Tá fácil não tá fácil para ninguém, mas para mim não tá fácil. Que eu tenha sabedoria para conseguir lidar com esse momento. Que eu consiga estar bem. Que eu consiga. Se eu desejar isso para mim, mesmo que eu esteja falando da boca para fora, Sim. é aí que começa o cultivo. É aí que começa o cultivo. Sim, Então, porque o isso faz cérebro, muita diferença. o cérebro entende, aí ele começa a ativar uma outra área. Ele entende que você não está em perigo, você não está sob ameaça, que está tudo certo. Então você relaxa. Exatamente. Lembrando que quando a gente... Vou falar um negócio que vou chover no molhado, tá? Quando a gente está em perigo e que a nossa vida ela começa a gritar lá, uau, 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 emergência, emergência, a primeira coisa que ela desliga é a parte do criar, pensar. Porque não dá para pensar, filho, tem que correr. Tem que correr, tem que lutar, tem que fingir de morto. Não para criar agora não, que você vai morrer. Então ele desliga isso para tua saúde. Sim. Então, e tudo bem, isso é uma coisa importante pra gente, até por isso que a gente olha para os dois lados da rua quando a gente vai atravessar, né? Mas se eu ficar mantendo isso de forma disfuncional, se eu ficar eu mesma me atacando com isso, ai meu Deus, como é que vai ser amanhã? Ai meu Deus, e será que vai dar? Nossa, esse cliente desistiu, nossa, cancelei essa reunião, nossa, que tal só, ok, cancelou essa reunião, qual é a próxima coisa que eu posso fazer? E tudo vai ficando mais né? simples, né, Fernandinho? Tudo vai ficando mais simples. Então, essa é uma questão muito importante, né? Que essas áreas da compaixão, da mindfulness, isso ajuda muito, né? Por exemplo, quando eu fiz o curso de compaixão e autocompaixão, eu falei que para mim foi libertador ter esses conhecimentos. Essa é a palavra, é libertador. É libertador, porque para mim o lugar dessa libertação, sabe onde foi, Su? No lugar de os problemas têm o tamanho que eles têm. Não maiores, nem menores. Mas eles têm o tamanho que eles têm. Olha que maravilha! Né? Porque a gente se abrir para o que há. A gente arrasta muita coisa. Não vi isso. Se abrir para o que há e acolher o que há, abraçar o que há. Não brigar com o que há. Não tem problema. Não brigar. Não tem problema não estar bem. Exato. Tá tudo certo. É assim, a vida é assim. É o agradável, o neutro, o desagradável. Não tem sentimento bom ou ruim. Não tem pensamento bom ou ruim. Isso é o problema, né? Porque a gente fica naquela onda do pensamento positivo. E a verdade é que muitas vezes ele é um pouco desvirtuado e ele nos aprisiona. Então, quando eu começo a falar assim, não, tá tudo bem. Olha só, eu já sou uma vencedora, eu tô rica, eu tô tudo. E você não está, você está tentando enganar num caminho não legal para o seu cérebro. Agora, quando você reconhece o estado atual e fala, ok, vou fazer algo com isso, aí você tem o seu cérebro trabalhando. O que eu posso fazer, né? Exatamente. Aí a gente entra numa outra área do cérebro, a gente ativa a área executiva ligada à parte frontal, que
que é uma habilidade de flexibilidade mental, que é a sua capacidade de fazer do limão a limonada, de achar um outro caminho apesar do obstáculo. Então, isso é fundamental. O se abrir para o que há, isso não é negar a emoção, não é negar o pensamento, é ter consciência, é estar de frente, encarando, mas aceitando, porque isso faz parte da sua pessoa. Eu tenho brincado muito com a frase, né? Aceita que dói menos. Se você puder, alguma coisa passou e eu não vi, Ana Paula. Eu tenho brincado muito com a frase que todo mundo fala assim, aceita que dói menos, mas é a mais pura realidade. E esse é um exercício bastante difícil, né? Que a gente fala assim, reconheço, é isso. Mas aceitar que é isso, às vezes é difícil. Só que só na hora que eu aceito que essa área frontal fica liberada para poder criar. Enquanto eu fico brigando com isso, eu estou lá naquela área que está desligando essa área daqui da frente. Não é? Exatamente. Então, porque o cérebro precisa de ter um equilíbrio, né? Exatamente. O cérebro precisa ter um mínimo de relaxamento, então, aliviar as tensões, é onde a gente respira, solta, para que ele possa funcionar melhor, para ele ter mais clareza do que há, tomar melhores decisões, fazer melhores escolhas, começar a autorregular o seu comportamento, as emoções, porque ele desenvolve a metacognição, que é essa habilidade de eu saber o que eu estou pensando, quais são os processos mentais que estão ocorrendo no meu interior. E isso tudo é treino, né, Fernandinha? São conhecimentos que a gente adquire e vai cultivando no dia a dia. E você sabe o que é engraçado? Quando eu comecei a fazer Mindfulness, na minha primeira turma, na primeira das várias turmas, eu tinha uma certa dúvida se isso daí ia funcionar mesmo. Por quê? Porque eu era uma paciente de depressão. E eu já meditava antes. Me recomendaram Mindfulness, mas eu falei assim, bom, gente, se eu meditava antes e cair na depressão, qual vai ser a diferença dessa, né? Então eu fui meio descrente. Ai, lindão, olha, gente, tem uma gente tão bacana, Micheline, Gui, entrando aí, todos lindos. Fui meio descrente, sabe? Mas falei, bom, já que eu tô aqui, vamos lá, by the book, para não dizer que eu fiz errado, né? E aí eu sabia, o Marcelo tinha comentado que normalmente você começa a perceber alguma coisa lá na quarta sessão e tal. Enfim, fui fazendo as aulas bonitinho, praticando, tudo direitinho. Quando chegou na quarta semana, por acaso, eu tive uma discussão com um cliente meu. Uma discussão por telefone. Uma discussão feia, eu normalmente não tenho isso, tá? E aí eu desliguei o telefone, enfim, continuei meu dia, né? Quando eu cheguei à noite em casa, falei, ué? O meu normal teria sido ficar pensando todas as respostas que eu deveria ter dado, elaborando as próximas respostas de quando eu ia fazer. Eu ia ficar arrastando isso o dia inteiro. E eu não arrastei. Só que não foi uma coisa do tipo, vou desligar e não vou arrastar isso. Continuei meu dia. E só mais tarde é que eu fui perceber que eu já tinha desenvolvido essa habilidade de metacognição. Isso não sou eu, isso é um fato que aconteceu. Né? Então, mesmo sem prestar atenção naquilo, aquilo já estava acontecendo. Então, o treino é fundamental. É espetacular. Foi por isso. Então, diante disso, eu fui obrigada a continuar fazendo o negócio todo, né? E agora você está criando uma maneira de ajudar quem precisa de ajuda nesse momento de uma forma mais urgente, mas que essa ajuda vai poder se ampliar para todos os seres, né? Exatamente. Você sabe, quando a gente vê alguém falando assim, nossa, foi bom. A gente sabe que nem Mindfulness, nem compaixão tem o objetivo de te relaxar ou alguma coisa assim. Mas quando a pessoa... Isso pode acontecer, mas não é o objetivo. Mas quando a pessoa começa a fazer algo que ela fala assim, nossa, agora eu tô tão melhor. Nossa, eu relaxei. A gente tem uma tendência a falar assim, mas Mindfulness não é para relaxar não, tá? Mas não é isso não. Assim, quando a pessoa fala assim, nossa, eu até relaxei. Acho que eu vou continuar fazendo. Esse acho que eu vou continuar fazendo, nossa, enche meu coraçãozinho de flor, sabe? Com certeza. Porque é saber que a pessoa descobriu algo que ela já tinha.
não é novo. Isso mesmo. Fernandinha, infelizmente a gente já está quase terminando. Passou tão rápido. Não, mas foi bom demais. Eu nem vi o tempo passar. Mas eu estou só avisando, porque a gente já agora mesmo eles vão derrubar a gente. Mas só quero falar duas coisinhas aqui. A primeira, a todos que estão participando, eu combinei com a Fernanda por uma questão de organizar. Quem tiver interesse em receber o link do aplicativo, é só entrar no feed, no meu feed, Sumaia Figueiredo. Vocês vão ver lá no feed, tem o nosso WhatsApp empresarial. Eu vou falar, mas tá lá. Tá bom? Porque aí vocês mandam, falam, eu gostaria de receber, eu quero receber, imediatamente a gente já vai passar para você, que é bom, porque o nosso objetivo da Fernanda nem se fala é divulgar. E é gratuito, né? Então, o nosso WhatsApp é 34, que é Uberaba, 3312 2422. Repetindo, 34 22. É isso. Aí vocês mandando, ou pode mandar um direct também, aí a gente passa para vocês, tá bom? Ô, Su, mas se essas pessoas souberem de mais pessoas que queiram, passa o seu WhatsApp para elas também, para poder... Sim, claro. Gente, né? A ideia... assim, só pedir para nos procurar, a gente vai passando. Eu só vou dar uma informação importante. É um link que você vai acessar no seu navegador do celular. Quando você acessar lá, ele vai abrir uma página da web. Tem um lugarzinho que você põe para compartilhar e adicionar a tela de início. Aí o ícone vai para lá. Então, todas as vezes que você abrir, o aplicativo vai estar atualizado, tem mais de 50 práticas. E, que mais que eu ia falar, que eu estava esquecendo? Ele é gratuito e ele vai continuar sendo gratuito ever. Ai, que bênção! Gente, isso me toca tanto o coração de pensar, né, assim, que você, essa pessoa, teve essa inspiração, Fernanda. Nossa, olha, quantas pessoas que vão ser beneficiadas, meu Deus! Que bênção! Eu te agradeço muito, 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 muito. E agradeço. Nossa, olha, é uma forma da gente ajudar nem sei quantas pessoas, inclusive todos os países que falam português ou que falam espanhol, mas entendem o português, porque todos nós estamos falando, os áudios estão em português, né? Acho que a gente pode até pensar nisso e mandar para os países que falam português também, né? Porque a situação é global, né? Então é do planeta, a gente precisa de divulgar isso, né? Exatamente. É isso. Olha, foi muito bom ter você aqui. Agradeço a cada um de vocês que tiveram aqui conosco, que interagiram, né? Eu vi, a Fernanda, eu sei, é uma pessoa queridíssima, que eu adoro. Desde a primeira vez que eu a vi nos cursos, quando eu estava fazendo a minha formação em compaixão baseada em mindfulness, eu sempre via a Fernanda e ela sempre alegre, sorrindo, assim, e sempre participando, fazendo uma graça. Foi muito, sempre alegre, né? Então eu super agradeço, Fernanda, de coração. Primeiro eu agradeço de você criar, de você ter tido essa inspiração e criar. E segundo, essa oportunidade de, junto com você, contribuir com muitas pessoas, né? Isso é um dos meus propósitos, assim, esse é o meu propósito de vida, que eu faço através do meu trabalho, de uma certa forma, temos várias atividades pró-sociais, mas essa foi assim, sabe, aquela que seus olhos brilham, né? Então, eu fico muito, 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 muito feliz mesmo, de coração. Viu? Então, as pessoas que quiserem, é só mandar para a gente no WhatsApp, falando que deseja receber, nós já vamos mandar. Você gostaria de despedir do pessoal, Fernanda, que nós ainda temos aí tempinho? Quero me despedir, quero agradecer a presença de todo mundo. As pessoas... Gente, apareceu gente que fazia séculos que eu não via, né? Então, estou super feliz com isso, super feliz. E queria super te agradecer, Sumaia, por você ter enviado áudios pra gente, por você estar divulgando isso, que eu acho que... a Sofia é uma delas que apareceu aí, que eu não via há séculos. Acho que isso é super importante e acho que se a gente der as mãos, se cada um fizer um pedacinho,
Se organizar direitinho, a gente vai se dar bem, entendeu? Com certeza. Eu acho que é bem isso. Estou muito feliz com o tanto de gente linda que apareceu aqui nessa live. Eu também. Espero que a gente continue fazendo mais coisas bacanudas aí pela frente. Vamos. Su, teve gente que pediu para você colocar o vídeo da live no IGTV. Eu vou colocar, tá? Enfim, a gente avisa, porque teve gente que entrou e falou assim, peguei no finalzinho e tal. Então... Sim. Vamos colocar no IGTV, sim, tá? Ótimo. Muito feliz, muito obrigada. E muito honrada pelo teu convite. Obrigada, linda. Querida, beijo grande, de coração para coração. Coraçõezinhos. Tchau. Obrigada a todos. Tchau, gente. Vamos encerrar. Vamos.